Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 1 e 2. Tema da semana: Jesus se misturava com as pessoas. Olá, estamos juntos para o nosso 6º encontro. A partir do programa de hoje, nós vamos estudar os métodos de Jesus. E no programa de hoje, no Lições da Bíblia, a gente vai trabalhar um pouquinho como Jesus se misturava com as pessoas, qual era a sua estratégia, o que ele fazia para que as pessoas fossem suas seguidoras. Eu tenho a certeza de que será uma grande bênção para você. Nós que estamos nesta temporada estudando um papel que todo cristão tem na comunidade e também todas as instituições religiosas têm na comunidade onde estão inseridas. Vem com a gente, eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida. Você que talvez está ligando a televisão pela primeira vez, conhecendo a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é, através do guia de estudos que nós apresentamos, entender mais a palavra de Deus. O guia simplesmente sistematiza o que nós temos na palavra. Nossos convidados desses 2 encontros, o último e o de hoje, pastor Oliveiros Júnior, seja bem-vindo, secretário da Igreja Adventista na região do Vale do Paraíba, que vai de Guarulhos até a divisa com o Rio de Janeiro, litoral norte, Bragança, Mogi. O belíssimo litoral norte de São Paulo. Lindo, maravilhoso, não só o litoral, mas toda a região, toda a geografia. A região, um povo lindo, uma igreja que vai à luta ao estilo de Cristo. Muito bom. Pastor Mitchell Urbano, que trabalha no norte do Brasil, na região de Belém, Maranhão e Amapá, que é a sede administrativa da igreja, é a União Norte. União Norte Brasileira. Cuida de 2 áreas, que é uma área que dá orientação, assistência aos pastores, anciãos, diáconos e diaconisas. É o ministerial. E também é um evangelista. Motiva, promove e também realiza séries de pregações mostrando o amor de Jesus para as pessoas. Exatamente. Seja bem-vindo, pastor Mitchell. Obrigado, pastor Gilmar, pastor Oliveiros, amigos. É um prazer estar aqui novamente e partilhar juntos as coisas tão bonitas que a Bíblia ensina para nós, né? Em primeiro lugar para nós, para a nossa família, e então poder comentar um pouquinho acerca desse grande amor de Deus nessa lição importante essa semana. Muito bom. E você que acompanha a gente, olha, aqui a gente está no estúdio, mas coloque sua cadeira aí, né? Sente-se, fique tranquilo, ou aí na sua sala, no computador. Você é o nosso convidado especial aqui. Portanto, esteja com a gente nesses próximos momentos estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Pastor Oliveiros, por favor, dirija uma prece. Oremos. Querido Deus, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras nos ilumine nesse momento para que possamos compreendê-la, digeri-la e aplicá-la para que cheguemos àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, amém, pessoalmente e como igreja. Te pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, quero destacar 2 coisinhas. Uma é o nosso vídeo, sempre com o autor do Guia de Estudos. Então você está aí o nosso blog, você pode acessar e compartilhar com seus amigos. Nós vamos assistir em seguida a palavra do autor. Nessa temporada nós temos 2, um casal, um autor e a coautora. E também quero dizer para você que semanalmente a gente posta aí um vídeo com um resumo destacando o que a gente tem apresentado aqui no programa. Você também pode compartilhar com seus amigos e motivá-los a conhecerem mais da palavra de Deus. Nesse momento, a palavra do autor. No livro A Ciência do Bom Viver, lemos que o método de Cristo trará o verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. O Salvador se associava com as pessoas como alguém que desejava o bem-estar delas
Ele mostrou a sua simpatia por elas. Ele atendia às suas necessidades e ganhava a sua confiança. E então as convidava: sigam-me. Uma das razões por que é tão difícil para nós nos envolvermos e totalmente seguirmos o método de Cristo é que nós gostamos de obter tudo rápido. Gostaríamos de ganhar as pessoas mais rápido, porque, de alguma forma, nos cansamos da associação e conversação com as pessoas. Em vez de atender às suas necessidades, em vez de desejarmos o seu bem, nós estamos pensando mais em como podemos nos beneficiar como igreja do que com o que está acontecendo lá. E assim, estamos mais interessados em servir-nos a nós mesmos, em servir aos nossos números, em relatar todos os nossos sucessos, antes de trabalhar arduamente através deste padrão. Mostrar simpatia por pessoas significa que você fica com elas até você entender o que elas realmente estão sentindo, até que você sinta isso junto com elas. Atender às suas necessidades significa que você está perguntando a elas, e elas estão dizendo a você quais são as suas necessidades, e assim oferecem um ponto de partida para o ministério. Mas nós gostaríamos de estar no comando deste processo. Queremos decidir o que queremos fazer. Devemos olhar para Cristo, que sempre perguntava: o que você precisa? Se não vamos atuar como Cristo, nós vamos decidir o que queremos fazer, colocá-lo fora e depois convidar as pessoas para virem e fazerem o que nós pensamos que é importante. E as pessoas podem vir ou não. A conquista da confiança das pessoas leva tempo. Não é algo que acontece instantaneamente. O Espírito Santo vai trabalhar através do tempo e do esforço para levar pessoas a Cristo. E quando temos um relacionamento com elas e as convidamos a seguir a Jesus, perceberemos que temos uma imagem mais completa do que Deus quer em nossas vidas. Eu quero mandar um abraço especial hoje para o Luiz e para a Margarete, que moram na cidade de Jundiaí, que têm estudado a Bíblia e conhecido mais a palavra de Deus aí com o Leandro. Que Deus continue abençoando muito a vocês. E dizer a você que nós sempre oferecemos o estudo da palavra. Procure uma comunidade adventista. Você que acompanha o programa Lições da Bíblia, no sábado pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o nosso momento que nós conversamos sobre o que a gente conversa aqui no programa, em todas as igrejas adventistas. Você é o nosso convidado especial. Venha, assista e coloque ali as suas ideias, seus questionamentos. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Amigos, nós vamos a partir de hoje, as próximas semanas, estudar o método de Jesus. E é interessante que o Guia de Estudos começou contando uma pequena história, bem simples, mas interessante, de um líder da igreja, um diácono que nós chamamos, aquele Cero, que acompanhava um grupo de jovens que faziam atendimento num asilo. E esse senhor pegava sempre chegava ali, pela primeira vez, um idoso sentado numa cadeira de rodas, pegou na mão do diácono, e isso ele fazia a cada ida lá. Mensalmente. Mensalmente. E um dia ele não estava bem e informaram de que ele se aproximava do descanso, do sono da morte. E aí ele foi ao quarto, o homem que parecia inconsciente apertou a mão do diácono depois de uma
de uma oração, né? Então ele estava ali atento àquilo que estava acontecendo, e aí ele encontra a mãe daquele senhor. E aí aquela senhora diz uma frase muito forte aqui, né? Meu pai disse, uma vez por mês, né, o pai contou para ela que uma vez por mês Jesus vem e segura minha mão. Eu não quero morrer sem ter a chance de segurar a sua mão mais uma vez. E aí tem a frase que está no guia, a essência do cristianismo é tornar-se Jesus para alguém. Como nós podemos fazer isso? Nos tornarmos Jesus para alguém? Essa é uma questão muito forte, essa frase, né? Eu me lembrei de uma outra história que falava sobre a Segunda Guerra Mundial, onde havia um menino que estava ali fruto da guerra e provavelmente passando fome, e ele estava com o nariz e o rosto colado na vitrine de uma padaria, olhando os sonhos, né? E ali passou um soldado e ficou olhando aquela cena e desceu do carro onde ele estava, entrou na padaria e comprou 2 sonhos e entregou na mão do menino. O menino olhou para ele e disse, você é Deus? Ele disse, não sou Deus, sou apenas um filho dele, um representante dele, né? Então, eu acho que tem a ver com a lição dessa semana, de a gente se tornar relevante para alguém, para as pessoas, e seguir o exemplo de Jesus, que ele foi o maior exemplo que ele nos deixou, né? Nós somos o único retrato de Deus que muitas pessoas vão ver. Muitos não vão nem ter acesso à Bíblia ou uma igreja. O que essa história está falando é que Cristo chega às pessoas através de agentes. Então, nossa missão é imitá-lo na sua missão, não só na sua vida, mas na sua missão. Isso é um grande desafio para nós. É interessante que algumas pessoas, como você mencionou, talvez seja a única forma como elas conhecerão, através desses agentes. Então, quero sublinhar a sua frase, que Cristo chega às pessoas através de agentes. Soldados, diáconos, pessoas, amigos, colegas de trabalho. É Cristo chegando até essa academia. Cristo chegou a esse posto de gasolina. Então, onde eu vou, eu carrego comigo, né? Se eu sou embaixador, estou representando essa autoridade aqui. Por isso que ele investiu tanto tempo em pessoas, né? Exatamente. Porque ele sabia que não iria ficar muito tempo aqui na Terra. O seu ministério durou 3 anos e meio. E Jesus, ele aplicou tudo o que ele tinha para se perpetuar na vida de outros. E você pode ver que Jesus nunca morou aqui em Jacareí, nem em São Paulo, mas as pegadas de Jesus estão por todos os lados, estão por todos os lugares, porque ele fez o trabalho dele muito bem feito, ele fez um discipulado tão bem feito, que ele já entendia que nós seríamos seus representantes, né? O Guia de Estudos apresenta um texto da escritora Ellen White, que nós cremos como inspirada, que eu quero ler, que vai pautar aí os próximos estudos. É um texto dela e a gente vai ver no texto bíblico esses métodos. Ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo. O Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Eu queria que vocês analisassem um pouco. Nós vamos trabalhar nas próximas semanas, cada um deles. Hoje a gente vai se deter mais em um, mas como que está sistematizado aqui este pensamento? O senhor me permite, pastor, só voltar um pouco aqui no começo dessa citação, ela coloca alguns elementos aqui. Primeiro, ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito, ou seja, unicamente, não tem outra forma. Qualquer outro jeito que você utilizar não vai dar certo, pelo menos não do ponto de vista dos resultados de Cristo. A segunda coisa que ela coloca é que nos darão êxito ao aproximarmos das pessoas, ou seja, ela está colocando aqui uma igreja ou uma missão, no caso,
que ela não espera ser buscada, mas que ela toma a iniciativa de se aproximar das pessoas, que é o que Cristo fez justamente. E outro elemento é que ela coloca aqui que Cristo se apresentava como Salvador. Ela poderia utilizar outro termo. O rei se aproximava das pessoas. O Senhor, o Emanuel, que caberia bem aqui, mas ela coloca o Salvador. É aquele que tem a missão do resgate. Nessa palavra aqui está o final da missão aqui também. E a palavra Salvador, ela resume bem aqui essa questão de onde começa e aonde termina. E daí, então, ela mostra princípios que são progressivos, para que finalmente diga-se de forma ordenada, a Bíblia que ela coloca aqui, ordenava, então, segue-me. Às vezes a gente não quer se misturar com as pessoas, nem quer o bem delas, nem tem necessidade, nem quer confiança. Nunca viu a pessoa, mas chega lá e fala assim, é o seguinte, você está errado, eu estou certo, então você tem que me seguir. Segue-me, acabou. Não quer me seguir, a gente já falou aqui, já preguei, agora vamos ali para a próxima pessoa. Os métodos de Cristo não permitem esse tipo de afastamento, esse tipo de irresponsabilidade missional, né? Então, isso é uma convocação para um relacionamento de longo prazo, de discipulado, de vida. Muito bom. Eu queria falar uma coisa que... Só destacar que está falando de princípios. Princípios. Eu posso usar qualquer estratégia, mas esses princípios... Há várias formas de você se aproximar das pessoas, há várias formas de desejar o bem delas, há várias formas de você atender a necessidade, de ganhar sua confiança, e há várias formas, inclusive, de ordenar, segue. Né? Desde que eu respeite o contexto do Salvador, né? Então, qualquer metodologia, se ela respeitar o contexto do Salvador, ela é aceitável. Muito bom, pastor. Sim, eu queria mencionar que nos dias de hoje, a tecnologia, ela não somente mudou a nossa forma de fazer as coisas, mas a tecnologia mudou quem nós somos. Quando nós olhamos para os aparelhos portáteis, o pastor tem o seu celular ali, o meu deve estar por aqui em algum lugar, mas esse aparelho portátil, ele não mudou apenas as coisas que nós fazemos, mas mudou quem nós somos. Hoje, por exemplo, nos tornamos pessoas dispersas. Hoje, por exemplo, nós que decidimos em que ambiente queremos entrar e quanto tempo queremos ficar. O mundo hoje está solitariamente conectado, mas cada um no seu espaço. Perceba que hoje as pessoas... Essa é uma boa frase, solitariamente conectado, é uma boa frase. Para quem é da área da comunicação aí, né, coisa, né? Que é a sua área aí. Então, gostei desse termo, solitariamente comunicado. Perceba que hoje as pessoas têm medo de se expor, porque se expondo elas se tornam vulneráveis. Então, é melhor eu me comunicar através de uma rede social, de uma mensagem de texto, porque na mensagem de texto eu posso editar, eu posso configurar o que eu quero dizer e não me exponho. Mas quando eu falo com as pessoas, eu me exponho. Quando estou junto das pessoas, eu me torno vulnerável. Automaticamente, quando eu estou contigo, num convívio, vão aparecer as minhas fraquezas, vão aparecer as coisas do meu temperamento, que talvez através da mídia, da rede social, eu não quero mostrar. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, lá atrás, ele está dizendo que a principal ferramenta para pregar o Evangelho é se misturar com as pessoas. É bem verdade que eu posso chegar através da internet, da televisão, de um monte de coisas, mas nada disso exclui a forma que Jesus nos ensinou de entrar em contato com o povo, de sentir o cheiro. Jesus tocava nas pessoas, tocava no leproso, tocava naquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Isso ele estava querendo dizer e continua dizendo para nós, e ele talvez sabendo ou antecipando um pouco de como seria o mundo em que nós vivemos hoje. Eu volto a dizer, onde as pessoas estão, de alguma maneira, solitariamente conectadas, elas precisam de alguém que as abrace, elas precisam de alguém que chegue perto, que ouça o que ela quer dizer, porque ela é vulnerável, ela se esconde, mas ela é vulnerável. Nós precisamos, está aí o grande desafio, romper essa impessoalidade que infelizmente se vive, né? É um grande desafio para a gente. Nós vamos tratar um pouquinho mais na sequência, tá bom? Nós vamos para um intervalo, mas nós voltaremos rapidinho, voltamos já.
Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Nós estamos estudando sobre o papel que cada pessoa tem na comunidade que está inserido, para que as pessoas conheçam do amor de Jesus. E estamos, a partir de hoje, entendendo um pouco os métodos que Jesus usou para que as pessoas pudessem conhecer a salvação. Vamos só resgatar aqui, rapidamente, porque nós vamos estudar nas próximas semanas cada item desse. Mas só para o telespectador ter ali, vamos sistematizar esse texto, por favor? Podemos ir? Muito bem, ele começa aqui com o item misturar-se com as pessoas, né? Então, eu não tenho como criar a missão, como desenvolver a missão num contexto isolado. O conceito pagão da religião, ele me isola, porque ele diz que eu estou separado de Deus e que para alcançá-lo eu preciso acumular uma série de coisas positivas. Então, ou eu medito bastante, ou eu condiciono o meu corpo e faço uma série de coisas para alcançar Deus. Eu vou me isolar nesse processo aqui. Então, eu e eu busco Deus. O cristianismo diz que você começa com Deus. Então, ele se fez presente conosco, ele já se misturou, ele é o Emanuel, ele se encarnou. Então, aqui é o conceito de encarnação. E se eu começo dessa forma, me misturando com as pessoas, trazendo Deus para o ambiente dela, é daí que vai florescer. Então, Deus não é um objeto que eu vou alcançar. Deus é o meu ponto de partida. E o combustível, né? A gente viu semana passada, é a atuação do Espírito que vai me levar a isso. Segundo item, aí no primeiro, está também aqui sistematizado, desejava o bem. Isso, Porque eu posso me aproximar das pessoas com outros motivos. Eu posso querer me aproveitar dela, o interesse, status, projeção social, enfim, tem várias coisas que eu posso ser beneficiado. Cristo se aproximava como alguém que genuinamente desejava o bem. Que entre nós aqui é uma moeda de troca muito bem reconhecida. As pessoas sabem e valorizam quem quer o bem delas, porque geralmente as pessoas querem se aproveitar da gente. Então você tem os sistemas governamentais, sociais, eles existem à base de eu conseguir absorver o máximo que eu puder de você, da sua força de trabalho, da sua força intelectual, dos seus talentos, para o meu ganho próprio. Mas Cristo se aproximava para trazer o bem. Isso daqui gera um momento histórico no relacionamento da pessoa. Isso faz a diferença. E o sentimento de que você está sendo usado um sentimento assim terrível. E vamos lembrar o contexto aqui. As pessoas eram exploradas nessa época aqui. Exatamente. Não deixaram de ser até hoje, né? Por isso o contexto de Ellen White tomar o cuidado de apresentá-lo como Salvador. Ele se misturava porque queria o bem. Muito bom. Próximo, ele tinha compaixão das pessoas, criava vínculos. Nós vamos estudar um pouquinho isso, né? É o mesmo sentimento, né? Sim. Ministrava-lhes as necessidades, que é uma... É um evangelho que ele supre, né? Que ele atende e que ele se encaixa, né? E aí, quando tinha compaixão, ministrava as necessidades, tinha a confiança das pessoas. Aí você gera essa exatamente, é interessante, né? E por fim, então ele dizia... Ordenava. Vem e segue-me. E o que é uma coisa interessante é que a gente poderia dizer ou pender por uma teologia social, onde só fazer o bem, só obras de caridade, só chegar perto das pessoas, mas ficar só nisso. Jesus não ficava só nisso. Ele atendia as necessidades, ia no aspecto físico da necessidade da pessoa, se misturava com elas, mas ele queria entregar uma coisa que estava além dessa terra. E aí onde entra a nossa parte, né? Porque fazer obras sociais qualquer um pode fazer, mas sem o sentido missiológico daquilo que Jesus quer nos ensinar. E aí onde está o grande diferencial que ele nos ensinou e aquilo que a gente tem que fazer. Fazer o bem é bom, satisfazer, cuidar é bom, tudo isso aí, mas há uma coisa muito maior que as pessoas não enxergam e não conhecem, e esse muito maior é o reino dos céus, é o evangelho do reino, e é isso que Jesus veio fazer. Esse destaque é importante, porque toda a ação assistencial ou missionária, ela gera uma transformação na vida da pessoa, mas ela me reporta
a um mundo que será transformado. Daí o A conceito eternidade, né? É isso que... É o conceito do Salvador, né? Que as obras de caridade, elas podem no máximo melhorar, mas não são salvadoras, né? Os elementos sociais, eles também fazem parte da missão. O que Ellen White ela estabelece aqui é uma hierarquia, que elas levam para um cumprimento maior do que elas mesmas. Elas vão apontando, elas vão anunciando, elas chegam em um clímax. Esse clímax é o anúncio, é a proclamação, é seguir Cristo para onde Ele vai. Eu há algum tempo assisti um grande seminário de ações missionárias que são feitas ao redor do mundo. Grandes investidas missionárias, mas em nenhum momento se reportaram à eternidade, ao céu, ao reino transformado. Grandes ações, mas aqui parece que tudo está centralizado, tudo estava centralizado no aqui. Eu tenho aqui, devo fazer, mas isso me reportar a salvação definitiva que um dia vai acontecer, né? Só para... Esse é o processo. Tem um destaque aqui no Guia de Estudos que foi a primeira ação de Jesus em se misturar. Podemos destacar isso aqui? Qual foi a primeira ação? A primeira ação que Jesus fez, ele nasceu como um homem semelhante a nós e viveu aqui, calçou as nossas sandálias, a gente usa sandália, usou os nossos sapatos, usou o tênis dos jovens e Jesus ele se misturou a tal ponto, né? O Crocs. Exatamente, ele no se nosso misturou. tempo usou o quichute, viu, pastor? No meu tempo era o Bamba. Bamba. Mas toda uma contextualização, sem ferir os princípios do calçado. Exatamente. Então exatamente. ele se tornou como um de nós, viveu como um de nós, ou seja, aí está o maior exemplo de alguém que quer alcançar outro alguém para o reino, né? Ir e chegar na mesma condição. Às vezes a gente pode falar porque o governo não cuida dos pobres, mas quando foi a última vez que eu e a minha família levamos uma cesta para uma pessoa que a gente não conhecia? Porque o emprego tá muito grande no país. Desemprego. Quando foi desemprego? Quando foi a última vez que eu ajudei pessoalmente a empregar uma pessoa? Então, quando a gente sai desse ambiente geral e vai para a parte específica que Jesus fez, então ele tinha autoridade, por isso que a Bíblia diz que ele tinha autoridade quando ele falava, né? E talvez, às vezes, falta um pouco disso para nós, essa autoridade no sentido de dizer, não, eu estou lá junto com as pessoas. Outro dia aconteceu uma coisa interessante comigo, eu fui convidado lá em São Luís, na cidade de São Luís do Maranhão, o pastor com quem eu trabalho, o pastor Francisco, me levou para uma série de evangelismo que estava acontecendo em diferentes pontos. E me levou em vários lugares e finalmente, no final da noite, numa sexta-feira à noite, me levou por um bairro muito perigoso de São Luís. E ali ele me disse, olha, esse bairro é muito perigoso, nós vamos ter cuidado para entrar, enfim. Quando nós chegamos lá, estacionamos o carro, eu estava junto com ele, fomos nos aproximando e as pessoas estavam no meio da rua, umas do lado de cá da rua, na calçada de cá, e outras do lado de lá. Havia um bar, não me lembro o nome do bar, e as pessoas estavam ali. E embaixo do título do bar tinha um pano branco que as pessoas tinham colocado e estavam projetando ali as imagens da Bíblia. E quando chegamos, a pessoa que estava falando era um voluntário da igreja. E eu perguntei para ele, tinha um equipamento, tinha som, tinha projetor, e perguntei para o pastor e ele disse, olha, esse irmão é um evangelista voluntário que comprou o seu som, uma caixa de som potente, comprou o seu projetor e comprou o seu computador. E ele sai fazer evangelismo nos lugares mais difíceis. E ali, entre as pessoas que estavam ali assistindo, estavam várias pessoas que vendiam drogas. E interessante foi que se levantou um irmão da igreja nosso e começou a dar o seu testemunho, esse depoimento de como Jesus havia alcançado a vida dele. E começou a falar que ele tinha sido preso e enfim, participou de algumas rebeliões. E quando ele começou a falar de algumas rebeliões, as pessoas que estavam ali ouvindo disse, eu me lembro, e também tinha fulano e ciclano e estava ali. Quer dizer, confirmando que eles haviam estado no mesmo lugar.
E interessante que ao final daquela reunião, um daqueles meninos que tinha sido traficante de drogas, já estava um bom tempo com a igreja estudando, foi batizado naquela noite, naquele que outrora servira de bar e agora se transformara num lugar para alcançar as pessoas. Eu nunca vi, num ponto de evangelismo, onde o ônibus passasse dentro do auditório. Mas aquele dia eu vi. Por quê? Porque tinha gente de um lado da rua e gente do outro lado da rua. E aí, de repente, o ônibus passava no meio... Para um pouquinho que o ônibus passa. Entende? Agora, essa história, eu não teria aprendido nem visto a vida do Flávio. E eu vi no momento que o Flávio foi batizado, quando muitos de seus amigos e familiares que ainda vendiam droga, vieram à frente para dizer que queriam ter uma vida como a dele. Então veja, esse irmão da igreja, evangelista, ele não apenas se ficou quieto no sentido de se ficou ali feliz em apenas ir num lugar tranquilo, ele foi num lugar diferente, num lugar perigoso, chegou perto das pessoas. Se misturou literalmente com a necessidade. E ali, quando você se mistura com a necessidade das pessoas, é que sua vida se torna enriquecida. Porque você, o pastor Oliveiros e eu, trabalhamos em ambientes de escritórios da igreja. E, por de pronto, se você ficar só no escritório, você não sente o cheiro do povo, você não vê Jesus transformando o coração de vidas como a do Flávio. Então, veja, vai perdendo a sensibilidade. Jesus Nós era o conversamos Criador. hoje em off sobre isso, né? Jesus era o Criador, mas ele veio aqui para sentir o que seus filhos estavam sentindo, né? Muito boa lembrança, pastor. Que a gente não perca essa sensibilidade, que a gente esteja perto das pessoas. O guia de estudo citou exemplos agora de como Jesus se misturou, e a gente tem as 3 parábolas que estão em Lucas 15, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Que lições estas parábolas nos ensinam sobre a necessidade de estarmos ligados às pessoas e sobre a satisfação, o prazer do Evangelho? Essas parábolas, elas ensinam várias lições para a gente, de proporção, de validade. Então, vale uma em 100, vale, uma em 10 vale, uma em 2 vale. E eu tenho minhas dúvidas se no último caso aqui não era 100% dos filhos que estavam perdidos, que o outro volta depois e ele se comporta às vezes até pior do que o outro. Mas enfim, quer dizer, todos são importantes para Deus, o maior, o menor, o mais fraco, o mais forte. Mas o que me chama a atenção aqui no contexto de se misturar é que em todas as 3 parábolas, o dono da ovelha entra em cena. Ele não manda um servo, ele podia mandar um escravo. Ele falou, olha, vai lá e busca, vai lá e dá um jeito, resolve. Você podia pagar alguém. A dona da moeda entra em cena. Ela podia usar um empregado ou um filho, né? Ou quem quer que fosse. E o pai, ele também entra em cena, ele está ali lutando, ele vai até a estrada, ele recebe, abraça, ele apoia. Então, é o caráter pessoal aqui Respeita o direito de escolha contrária, né? E isso porque ele está junto, né? Então, assim, o caráter pessoal dessas 3 histórias, elas estão mostrando que, na verdade, essas 3 histórias falam sobre quem é Deus, quem é Deus. Quem é Deus? Ele é aquela pessoa que ele não fica no céu resolvendo os problemas de lá. Ele poderia ter feito isso daí, mas a encarnação dele mostrou diferente, que ele nasce entre nós. E a natureza dele, acho que é um exemplo para nós. Ele era Deus, ele não deixou de ser Deus tendo se misturado, ele não perde a sua essência, a sua identidade, mas ele é um homem também, ele está ali, entre as ovelhas, entre as moedas, entre os filhos. Não existe missão se não existe exposição e convívio e contato de proximidade. Salvador não existe missão, vamos sublinhar a frase, pastor? Sem proximidade. Sem proximidade. Muito bom. É uma coisa interessante comum ali, pastor, é que nas 3 histórias há o extravio, aquele que se perde, há uma busca, não é? Com exceção do filho pródigo, que na verdade a busca dele foi a própria lembrança do amor e da generosidade. Busca, isso. Há um extravio. Isso. E no caso do filho, ali a lembrança é que o traz de volta. O pai não vai atrás dele, mas a lembrança do amor, da generosidade do pai é que o traz ele de volta.
E em todas as 3 histórias, termina com uma grande festa, com um momento de grande regozijo, de grande alegria por aquilo que estava perdido ter se encontrado. E é uma coisa interessante que eu estava lendo, é que no Antigo Testamento, tanto no livro de Levítico quanto no livro de Gênesis, quando um pastor perdia uma ovelha, ele tinha que pagar por aquela ovelha que ele perdia. Então, se ele perdesse 2, 3 ovelhas, ele tinha um dano que ele tinha que ressarcir para a pessoa a quem ele cuidava. Por isso que ele vai atrás da ovelha, por isso que vai atrás. Então, veja como a figura do pastor ali, a figura de Jesus Cristo, vai novamente sendo ilustrada aqui na história que é contada. Na história da moeda perdida, nos tempos dos judeus, por que é a figura de uma mulher? Porque a mulher, quando casava, a partir do momento do casamento, ela começava a usar uma espécie de argola ou cadeia com 10 moedas de prata. E ela saía para a rua com essa espécie de coroa com 10 moedas de prata, dizendo que ela tinha começado uma nova vida. E faltando uma moeda, ela já não poderia fazer isso. Por isso que ela procura incessantemente por essa moeda e acaba resgatando. Então, tem algumas questões assim, culturais que Jesus sabia muito bem que os judeus entendiam e exatamente apropriadamente, ele coloca essas histórias. O simbolismo está lá no anel, na sandália, nos porcos. Exato. Né? O importante aqui é que o objeto perdido ele absorve toda a atenção e ele é foco, ele é missão, ele é o principal. A hierarquia está aqui, resgatar. E neste caso, o objeto perdido é o ser humano. Por isso que o Senhor quer resgatar a todos e nos usa para isso, pessoalmente. Por isso que nos chama para fazermos essa missão de forma pessoal. Nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já. Voltando para o nosso último momento do programa de hoje, tem tanta coisa boa para a gente pensar aqui, para a gente conversar e, é claro, para a gente ser motivado a fazermos. Não adianta a gente ficar numa conversa, num discurso, eu acho que esse é o grande desafio. É como eu saio daqui, hoje, quando terminar o programa, como eu saio daqui pensando nas pessoas. O que eu vou fazer que eu não estou fazendo para que as pessoas sejam transformadas verdadeiramente? Acho que essa é a grande motivação. É criar um novo mapa mental aqui, né? Quebra de paradigma para que a gente se misture. O que eu vou fazer para me misturar literalmente com as pessoas? Vamos adiante, aprofundando essa visão de Jesus como aquele que se misturava, é o texto de Mateus capítulo 9, versos 10 a 13. Eu vou ler a partir do verso 11. Ora, vendo isto, vamos ler o 10, né? E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que isso significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Que lição forte, né? Isso. O que a gente tira daqui para o nosso desafio diário de nos misturarmos com as pessoas? Que essas pessoas indesejáveis iam responder ao chamado de Jesus, isso os mestres da lei já sabiam, isso eles esperavam, que os pobres vão responder e vão seguir Jesus. Agora que Jesus respondia a eles, isso chocou, porque eles eram tidos como classes inferiores. Então, o doente era visto como alguém que estava distante de Deus, que havia pecado, que estava impuro. Então, havia todas essas castas sociais entre eles, que eles atribuíam a motivos religiosos, a motivos cerimoniais, a motivos de impureza, de pecado. E essa qualificação impedia eles de se aproximar das pessoas. Agora estão vendo Cristo comendo, convivendo. O ato de comer é muito significativo naquela cultura. Isso são horas, isso são momentos, isso é intimidade, isso é conversa.
É tanto que em Apocalipse, quando fala sobre a igreja de Laodiceia, Cristo se apresenta para entrar e para comer com a gente, que isso daqui estabelece um relacionamento. Então, o fato de Cristo atender essas pessoas, isso daqui mexeu com a ideia deles de religião e de missão, que até então eles estavam buscando alcançar Deus através daquilo que eles iam agregando e que iam acumulando. As pessoas que estavam para trás no processo de evolução religiosa. Eu gostei muito disso, porque essa ideia do comer aí é muito profunda. Não é o caso aqui, né? Mas vale a pena a gente pensar que os momentos de refeição são momentos que a gente cria laços, memórias, recordações, intimidade. Fecha negócios importantes. Exatamente. Então é interessante. Eu queria lembrar uma história. Abrir a casa, né, Claro. pastor? Estar com as pessoas. Pode comentar. Sim, eu me lembro história. quando eu era pequeno, a minha avó, ela ia na igreja e eu tinha acho que uns 11, 12 anos e daí ela demorava para ir embora para casa, né? Eu ficava lá agoniado, falei, vamos embora. Eu disse, não, espera mais um pouco. Aí ficava lá conversando, eu com fome, vamos embora, pô. Não, espera mais um pouco. E toda vez que a gente ia embora, sempre voltava com pessoas que eu não conhecia. Pessoas que tinham ido à igreja. E ela ficava perguntando, você é visitante? De onde você é? Você já tem onde almoçar? Não, então você vai almoçar em casa com a gente. A minha avó não era uma pessoa de grandes recursos, mas eu me lembro que sempre, nas férias, né, quando era sexta-feira à tarde, ela sempre fazia mais comida, porque no sábado ela gostava de levar pessoas a quem ela não conhecia e que achava que poderia partilhar da mesa. Muito bom. Então, muitas dessas pessoas que levou para almoçar em casa, hoje são pastores da igreja, hoje são profissionais da igreja, pessoas que se tornaram membros cristãos. Então, existe para nós hoje também isso que Jesus fazia. Coisas práticas, talvez falar para os nossos amigos que estão em casa, convide seus vizinhos para ir na sua casa almoçar, faça uma refeição junto com eles, dê uma carona quando você precisa de uma carona. São formas de você se conectar com as pessoas. Às vezes o vizinho vai sair de férias e não tem com quem deixar os seus bichinhos de estimação. Você pode ajudá-los. Então, são coisas práticas do dia a dia, quando você vai se conectando com as pessoas, criando esse laço de amizade. Não importa quem seja, às vezes o vizinho da nossa casa é uma pessoa que a gente acha que é muito diferente da gente. E Jesus se comunicava com essas pessoas. Nesse caso, eles eram os indesejáveis. Então, qualquer pessoa que se sentia, ou que se sente hoje, no caso, discriminada pela sociedade, se eu posso usar denominar assim, qualquer pessoa que se sinta discriminada pela sociedade é um indesejável. Então há uma lição muito grande muito aí para nós, né? E eu só coloco aqui uma analogia, uma aplicação para quem morou no Sul, vai entender muito bem, pessoas do Sul. No Sul, a gente fala assim, ou a gente vai falar, você já viu alguma vez algum vizinho que trouxe um pudim para você? Uma sobremesa. Mas sagu eles te oferecem, né? Sagu é uma sobremesa, o pessoal do Sul vai entender que se faz ali, que tem abundância, mas... Todo restaurante tem um todo sagu. restaurante tem, né? Mas um pudim, ninguém vai lá te oferecer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode se importar com as pessoas, levando uma coisa que você tem, um alimento, um pão para o vizinho, as pessoas que estão ali. Essa era uma forma que Jesus tinha de poder conquistar a confiança das pessoas. Muito bom. Nós temos que ir adiante, tem vários detalhes aqui importantes que eles deveriam se preocupar muito mais com as pessoas do que com as formas religiosas. É isso que Jesus diz aqui, né? Não classificando elas, até, desculpa aqui, pastor, Sim. quem são os indesejáveis? Sim. São as pessoas dispendiosas, as pessoas que sai caro você ter um relacionamento com elas, elas travam, elas são um estorvo para a sociedade, são aquelas que travam ali uma fila de um caixa, de um negócio que a paisagem ela fica feia com elas ali. São as pessoas que a sociedade não quer ter por perto, elas são diferentes de mim, elas são incompatíveis, elas não me ajudam a alcançar os meus objetivos. Um bom raciocínio. Cristo vem aqui para ele falar, é por causa dessas pessoas que eu vim, misericórdia quero. Mais para frente ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
São essas pessoas aqui, são as ovelhas desgarradas, são os pequenos, né, que pode significar várias coisas aqui. E hoje nós temos eles por todos inclusive os lados, os né? da própria fé, inclusive, né, que dependem da gente. São esses aí, né? Então Cristo olha para eles, nós não temos como olhar em direção oposta, se esconder deles e se envergonhar e nem chamá-lo de eles. Quem sabe que eu não sou uma pessoa dessa daqui, às vezes até para Deus. Prefiro ser indesejável para a sociedade do que indesejável para Deus. Muito O bom. pastor disse uma coisa importante ali, bom que isso, pessoas sim. dispendiosas, né? Que são caras no sentido que custariam caro para mim, no sentido de cuidar, de Tempo, tratar, de Ensinar. Ela ter não entende. paciência, ter verdade, paciência, gastar tempo, né? E quem disse que eu não sou assim, né? Exatamente, Quem disse que eu não sou exatamente. assim? É verdade. Quero ir adiante a sabedoria que a gente deve ter quando nós nos envolvemos. Aqui, o Guia de Estudos resgata o cuidado para que a gente não absorva valores, princípios que não são princípios eternos. Tá? Eu queria que vocês enfatizassem um pouquinho isso aqui. Eu acho que Jesus não tinha medo de se misturar tanto com as pessoas, pastor Oliveira, pastor Gilmar, porque ele passava noites inteiras em oração, buscando ao Pai. Então ele estava muito convicto de quem ele era. E eu acho que aí onde está o grande problema nosso. Às vezes nós não temos essa convicção da nossa identidade tão forte, da nossa dependência com Deus, que então é mais fácil a gente se isolar e se esconder, porque você não tem certeza de se você vai conseguir fazer diferença ou não. E eu acho que aí onde está o detalhe para nós hoje. Quanto mais forte for nossa vida de oração, quanto mais forte for nossa vida de dependência com Deus, menos medo teremos de nos relacionarmos com as pessoas. Resgata aquele texto que você citou de Ellen White, que o Senhor gastava... Ele dividia o seu tempo entre o monte da oração e o convívio da multidão, é o que o pastor mencionou muito bem aqui. Isso dá a base para ele se misturar com as pessoas. Aí resgata um princípio que a Igreja Adventista tem como lema, como meta, em toda a América do Sul, para todos os membros. Eu acho que vale a pena, né? Porque é a comunhão, é o relacionamento e a missão. Mas eu estou em comunhão, então gastava tempo lá no monte da oração, né? E se misturava. E depois ele sabia até onde ele podia ir, que a palavra aqui é prudência, né? Que Cristo ele deixa claro depois, olha, eis que envio vocês no covil de cobras, como ovelhas para o meio de lobos, não se engane acerca dessa geração. Apesar de Cristo se misturar, você não vê Cristo sendo influenciado, então a ação de Cristo era intencional. Ele tinha uma agenda, ele tinha um ministério. Há vários outros exemplos aqui que deram errado na Bíblia. Você tem o Ló, que se mistura tanto ali a ponto da sua família se perder. Há outros casos, e há os casos de sucesso. Daniel está na Babilônia, mas a Babilônia não está nele, né? Mas ele atua na Babilônia e ele transforma a sua geração através da sua vida, do seu exemplo, do seu ministério. Cristo também, e a natureza de Cristo ela tem muito a ensinar para nós, que ele não perde a sua integridade, a sua identidade, a sua missão, ele é fiel àquilo ali, mas ele se mistura. Então ele sabe o limite, tem limites. Quem é que está influenciando quem? Essa daqui é uma pergunta que nós fizemos na semana passada. O sal, ele consegue manter essa integridade, que se ele se tornar qualquer outro ingrediente, ele perdeu completamente ali o seu propósito. Então nós temos que entrar assim nos lugares onde muitos não entram, nós temos que ir atrás das pessoas que são esquecidas, mas com prudência e com sabedoria para usar as palavras de Cristo, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Muito bom. Eu quero só concluir aqui queria que vocês colocassem, o Guia de Estudos citou um texto que está no livro Capacitando os Pobres, de Robert Lincoln, falando sobre as 3 igrejas. Podemos só resgatar isso aqui? A igreja na cidade, ou seja, a igreja que não tem nenhum contato com as pessoas, a igreja para a cidade, é aquela que se envolve, ela só imagina o que as pessoas precisam. E a igreja com a cidade, ou seja, ela faz uma análise do que realmente as pessoas precisam.
São progressões, né, de abordagem com todos os seus riscos, né, os seus ônus, os seus bônus, mas elas ilustram esse conceito aqui de que nós temos que da encarnação. Então, uma está bem distante, ela é alienígena, a primeira. A segunda, ela até se encarna, ela está próxima ali, mas a terceira é nativa, ela nasce dali. Há os riscos em cada uma dessas etapas aqui e a lição da quinta-feira ela deixa claro qual é a qualidade da geração que você está se metendo a resgatar. Por outro lado, você não a resgata se você não entrar dentro dela. Então, como viver aqui nessa dicotomia do risco de manter-se íntegro, mas sabendo que se eu não entrar e não for de certa forma nativo, falar a linguagem dele, eu não vou alcançar. Não os alcançarei. Então, Cristo é o nosso exemplo, por isso que Ellen White diz, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito. Fora dos métodos de Cristo, você perde a sua integridade, você neutraliza a capacidade de crescimento da igreja, pende para um lado ou pende para o outro. E essa unicamente linha os métodos de Cristo, ela é taxativa. E a linha é tênue, né, pastor? Ela é tênue. É tênue, essa percepção, por isso a ênfase de estar no monte da oração, de estar em contato é importante. Isso que o pastor falou aqui é a base. Exatamente. Quero agradecer muito, pastor Oliveiros, pastor Mitchell. Vamos orar a Deus, que Deus nos dê essa percepção e que nos leve, nos motive pelo poder do Espírito à ação. Vamos orar? Pai do céu, obrigado mais uma vez pela orientação da Tua palavra. Que todos os nossos telespectadores tenham sido motivados a se envolverem com as pessoas e que todos que nos assistiram, se alguém se sente indesejado, discriminado pela sociedade, que ele sinta-se acolhido por todos nós, abraçados por todos nós. Eu clamo por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Semana que vem tem mais. Vamos aprofundar ainda mais os métodos que Jesus usava para estar em contato com as pessoas. Nunca esqueça as palavras do Mestre: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.